Eu quero trazer uma palavra de incentivo para o seu coração, quero trazer uma palavra, eu não costumo pregar dessa forma, mas eu quero trazer uma palavra de conforto e ao mesmo tempo, eu acho que declarar algumas palavras proféticas sobre você, sobre a sua vida. E eu quero começar lendo 2 Coríntios 5:17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Preste atenção no que esse versículo está nos ensinando. Ele está nos ensinando que Cristo é uma posição, e se nós estamos em Cristo, existe um tempo, o tempo é alterado. Nós precisamos aprender a ver as nossas vidas em antes e depois de Cristo. Quando nós contamos no nosso calendário, os anos, nós vemos que os anos são contados em antes de Cristo e depois de Cristo. E assim também é nas nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas, nós encontramos a Cristo Jesus e nós nos rendemos, nós aceitamos Ele em nossas vidas. E aqui existe uma mudança, uma determinação de mudança de tempo. Ou seja, aqueles que estão em Cristo não vivem mais de acordo com o seu passado, mas agora vivem de acordo com o Cristo, têm um novo tempo, é como se existisse uma nova fase para você viver. O jogo antes deu game over e agora você pode tentar de novo. Então, ele nos ensina que as coisas antigas já passaram e que surgiram coisas novas. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo estão destinados a viverem coisas novas. Essas coisas já surgiram para nós, elas não surgirão. Nós não vamos passar um tempo sofrendo ainda como sofríamos, mas pelo menos tentando alcançar a salvação em Cristo Jesus, para que um dia coisas novas surjam nas nossas vidas. A Bíblia está nos dizendo que esse tempo já começou. As coisas velhas já passaram e já surgiram coisas novas. E muitos se perguntam, o que são essas coisas novas para mim? Essas coisas novas são as regras, vamos colocar assim, o sistema estabelecido do reino de Deus. E uma das coisas que é nova, que é para nós, uma delas é frutificar. Frutificar. No passado, nós éramos estéreis, nós não conseguíamos produzir frutos, obras de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não conseguíamos produzir resultados baseados na vida de Deus. Mas agora que estamos em Cristo, nós podemos frutificar. E eu quero falar sobre isso. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Coloque essa palavra no seu coração. É tempo de frutificar. Eu sei que existe um monte de circunstâncias contrárias, um monte de vozes contrárias. Nesse momento agora nós estamos vivendo politicamente toda essa situação da pandemia, toda essa situação do coronavírus, do vírus chinês. Tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que parece que vamos falir, parece que as coisas estão indo ruim, parece que as coisas não estão dando certo, mas eu quero te dizer, é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Cristo já iniciou um novo tempo e nós vivemos baseados no tempo de Cristo e não no tempo das circunstâncias terrenas. E aqueles que estão em Cristo estão no tempo de frutificar. Uma das coisas novas que Deus tem para você em Cristo Jesus, é frutificar. Fomos feitos para frutificar. E eu gostaria de começar lendo João, capítulo 15, do versículo 4 ao 9, e trazer um pensamento sobre esse texto. João, capítulo 15, versículos 4 ao 9, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Preste atenção, existe muita riqueza nos versículos que vamos ler agora. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Isso é Jesus falando. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, agora preste atenção, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Existem duas características que eu quero destacar nesses versículos que lemos. Um é permanecer em Cristo. E o segundo ponto é ter a palavra em nós. Então, permanecemos em Cristo e temos a palavra em nós. Jesus está dizendo que Ele é a videira e que nós somos ramos. Também está nos ensinando que o Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. Ou seja, o Pai é glorificado porque tudo que precisa para que para que a gente dê fruto, depende única e exclusivamente dele. Quem é que ganha o troféu? Quem se esforçou, quem trabalhou para aquele resultado. Quem é que recebe a glória? Quem trabalhou para ter aquele resultado. E se nós damos fruto, e isso glorifica a Deus, significa que tudo, para que esse fruto existisse, não dependeu de nós, mas foi totalmente provido por Deus e colocado em nós. O Pai é glorificado porque nada do que necessitávamos para dar fruto dependeu de nós, mas única e exclusivamente de Deus. Ou seja, aquele que é glorificado é quem trabalhou para receber a glória. E quem trabalhou para receber a glória no fruto em nós, não fomos nós, mas foi Deus em nós quem trabalhou. Preste atenção, se o Pai é glorificado pelo fato de darmos fruto, né, o que é que o seu adversário vai querer que você não dê, não tenha? Frutos. Então, existe um adversário que não quer que você tenha frutos para que o Pai não seja glorificado, Deus não seja glorificado. E o maior inimigo do fruto chama-se justiça própria, lei, religião, soberba, arrogância, pensamentos altivos, a ideia de que sabemos mais que Deus, a ideia de que podemos produzir alguma coisa em nossas próprias forças. Não existe nada mais contrário, nada que se levante numa arrogância maior contra a verdade de Deus sobre as nossas vidas, do que acharmos que nós somos capazes de nos salvar, nós somos capazes de nos manter santos, nós somos capazes de nos justificar em nossas próprias forças. Não existe orgulho maior do que acharmos que nós somos suficientes para alcançarmos aquilo que só Deus pode nos dar. Vocês estão me acompanhando, estão me entendendo? Ou seja, o adversário criou regras, o adversário colocou uma confiança nossa em coisas que podemos fazer. Nós achamos que se eu me manter santo, se eu lutar para ser santo, se eu tentar fazer um jejum para alguma coisa, se eu tentar fazer boas obras para alguma coisa, aí sim eu vou poder frutificar, vou dar frutos para Deus. Se eu for a pessoa que mais ora, se eu for a pessoa que mais lê a Bíblia, se eu for a pessoa que... aí sim eu vou dar frutos para Deus. Isso chama-se orgulho, arrogância, a soberba que a lei e a alma colocam em nós. E o nosso adversário, ele ama a religião. Ele ama a religião, porque a religião nos impede de reconhecermos que somos incapazes. A religião nos impede de reconhecermos que é Deus quem produz frutos em nós e não que nós produzimos os nossos próprios frutos.
O que Jesus está dizendo é: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se você quer levar a sua vida do seu jeito, se você quer levar a sua vida na sua própria força, isso significa que você está fora da videira. E esse ramo, ele não dá fruto, mas ele seca. O que Jesus está dizendo é: você precisa estar em mim, para que a minha palavra possa estar em você, e aí sim você tenha fruto. Queridos, toda a verdade se encontra em Cristo Jesus. Toda a verdade se encontra em Cristo. Tudo que Deus quer que saibamos, Ele colocou em Cristo. Falar que Deus é mais do que Cristo é negar que eles são um. Falar que Deus vai além de Cristo Jesus é negar que eles são um, que eles são o mesmo. A Bíblia nos ensina que toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Não existe separação, não existe como separar um do outro. Eles são um. E tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, tudo aquilo que Ele tem sobre verdade, sobre as nossas vidas, está em Cristo Jesus, foi revelado em Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Está tudo em Cristo, inclusive a capacidade de vivermos a vida de Deus. Está tudo em Cristo, inclusive a capacidade de vivermos a vida de Deus. Ele está nos ensinando que nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar na videira. E se vocês permanecerem em mim, a vida que vocês têm é a vida de Deus. É a vida de Deus. Tudo está em Cristo. Permaneçam em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Sem mim nada vocês podem fazer. E para que os frutos em nós, vindos da parte de Deus, são os frutos que glorificam a Deus. Por isso, o primeiro ponto da minha mensagem é: frutificar é esquecer sua capacidade. Frutificar é esquecer a sua capacidade. Em Romanos capítulo 4, versículos 18 ao 21, a Bíblia nos ensina, conta um pouco da historinha de Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Preste atenção, as circunstâncias não fizeram com que a fé de Abraão fosse anulada, mas as circunstâncias fizeram com que a sua fé fosse fortalecida. Olha, é muito importante nós entendermos isso. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que histórias! Que história! Abraão, sem se enfraquecer na fé, creu. Contra toda a esperança, creu. Mesmo considerando o seu corpo sem vitalidade, mesmo considerando o ventre de Sara sem vitalidade, ele creu. Na verdade, ele olhar para o seu corpo e perceber que em seu corpo não havia capacidade alguma. Ao olhar para Sara e perceber que em Sara não existia capacidade alguma, isso não fez com que a sua fé fosse abafada, mas isso fez com que a sua fé fosse fortalecida. Do ponto de vista humano, do ponto de vista almático, do ponto de vista terreno, as circunstâncias querem abafar a fé, mas do ponto de vista espiritual, celestial, dos céus, as circunstâncias, por mais que sejam contrárias, fortalecem a nossa fé. Meu Deus, Abraão, contra toda a esperança, creu. Não baseou a sua vida, não colocou a sua esperança, não colocou a sua fé nas coisas que ele podia ver, mas nas coisas que ele não podia ver. Abraão aprendeu uma coisa aqui: sem Jesus, sem Deus, eu não posso fazer coisa alguma.
Por isso a sua fé foi fortalecida. Quando ele olhou para si mesmo e negou todas as suas capacidades, ele percebeu que agora Deus estava livre para agir na vida dele. Crer e confiar única e exclusivamente em Deus. Ele cria, ele confiava, ele estava plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel, é aquele que prometeu quem trabalhou, é aquele que prometeu quem fez, é aquele que prometeu que trouxe provisão, solução na vida de Abraão. Abraão, ao olhar para si mesmo, não via capacidade alguma de fazer com que as promessas de Deus se tornassem realidade nas nossas vidas. E é assim que devemos viver. Aquele que prometeu, aquele que falou, ele é fiel, e tudo aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu em Cristo Jesus, e tudo aquilo que ele cumpriu em Cristo Jesus se manifesta em forma de promessa, se manifesta nas nossas vidas em forma de fruto. Mas nós precisamos reconhecer que em nós não existe capacidade nenhuma de tentarmos fazer valer a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Não somos nós que vamos fazer acontecer aquilo que Deus prometeu em nós. Não existe o fato de darmos uma ajudinha para Deus. Não existe em nós a capacidade de nos justificarmos. Não existe em nós a capacidade de fazermos com que as coisas que Deus prometeu se manifestem, sejam realidades em nossa vida. Muitos de nós pensamos, ok, Deus prometeu isso e aquilo, Deus prometeu que eu seria muito rico. Exemplo bobo, mas vai lá. Deus prometeu que eu seria muito rico. Por isso agora eu vou levar ofertas no templo, eu vou levar ofertas na igreja, vou dizimar fielmente na igreja, para que esse meu dízimo faça com que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Você percebe a loucura? Eu vou fazer com que aquilo que Deus prometeu aconteça. Ou seja, eu confiava nele para que Ele me desse uma direção, mas eu não confio nele para que Ele me conduza até aquela promessa, até o resultado daquela promessa. Abraão está nos ensinando que nós devemos olhar para as circunstâncias do ponto celestial, do ponto de vista celestial. E percebemos que as circunstâncias não abafam aquilo que somos ou não superam a nossa fé, mas fortalecem a nossa fé, porque nos mostram que de fato em nós não existe capacidade alguma e faz com que os nossos olhos se voltem a Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, nada podemos fazer. Como não se esquecer, como não se enfraquecer na fé quando as circunstâncias são contrárias? Como? Reconhecendo que as circunstâncias demonstram a nossa incapacidade. Perceba que Abraão creu, pois não havia capacidade em confiar em si mesmo. Abraão não podia ser justificado pelas suas qualidades, ele obteve favor de Deus e confiou única e exclusivamente naquele que prometeu. Frutificar é abandonar a nossa capacidade. É deixar tudo aquilo que nós temos de conhecimento humano, de sabedoria, abandonar essas coisas. Muitos agora, durante esse período, estão pensando, ok, e a minha empresa vai falir. Nós não vamos conseguir ficar tanto tempo assim sem vendas, nós não vamos conseguir ficar tanto tempo assim sem fazer as coisas. O meu patrão, o meu chefe já me mandou para casa, me deu férias, abaixou meu salário, eu não sei se vou superar essas coisas. Eu precisava de uma estratégia, eu precisava de um pensamento novo. Essas coisas não vão garantir frutos na sua vida. Mas abandonar a sua capacidade de confiar de que nele podemos todas as coisas, nele é que somos fortalecidos, nele é que temos capacidade, aí sim, isso sim nos leva a frutificar. Isso sim faz com que a gente possa abandonar a ideia de que existe em nós capacidade. Não olhe para as circunstâncias como algo que está te levando à morte, mas tenha certeza de que aquele que é fiel já superou essas circunstâncias. Olhe única e exclusivamente para Jesus e você vai perceber que em você de fato não existe capacidade, mas quando você está nele, aí sim você pode todas as coisas. Aí sim você pode todas as coisas. A consciência de que estamos enxertados,
A consciência de que nós estamos enxertados na videira pode ser medida pela facilidade que nós temos de concordar com Deus. A consciência de que nós estamos enxertados em Cristo vem pela facilidade de permitirmos a palavra permanecer em nós. Perceba o seguinte, ele diz, se vocês permanecerem em mim, ou seja, permanecer nele é abandonar toda a confiança que você tem em você mesmo. A Bíblia nos ensina que Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O orgulhoso é aquele que pensa que pode dar uma ajudinha a Deus. Tem os pensamentos altivos que vão contra a sabedoria de Deus. O humilde é aquele que se submete, se coloca à disposição do pensamento de Deus a seu respeito. Ou seja, aqueles que estão enxertados abandonaram a confiança em si próprios. Não existe neles capacidade de tomarem glória para si. Em Efésios nós aprendemos que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Porque quando você produz obras, isso leva você a se gloriar, a achar que o resultado é seu. Mas quando você abre mão da sua capacidade e confia única e exclusivamente na graça de Deus e de que Ele é quem te capacita, isso resulta em glória àquele que trabalhou. A consciência de enxertado pode ser medida pela facilidade de concordância. Por isso o meu segundo ponto é: frutificar é concordar com Deus. Frutificar é concordar com Deus. Eu quero ler a história de Maria, a Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, nós encontramos a seguinte narrativa. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha, mais uma história perfeita, linda, maravilhosa que nós encontramos na Bíblia. Perceba o seguinte: nosso primeiro ponto foi que nós precisamos abandonar a ideia de que somos capazes de fazer algo. E por que você acha que Maria foi escolhida? Aonde está por que Deus escolheu a virgem? Porque ela se guardou em santidade. Porque ela se protegeu bastante para que pudesse se manter pura o suficiente para Deus escolher. Porque ela... Não, nada disso. Nada disso. Maria foi escolhida por ser virgem. E virgem não tem obra nenhuma para apresentar. Nenhum fruto que venha de uma virgem pode resultar em glória a ela mesma.
Nenhum fruto que venha de uma virgem pode fazer ela falar que é resultado daquilo que ela fez. Maria tinha plena convicção de que nela não existia capacidade de gerar um filho, porque ela era virgem. Você está me acompanhando? Você está entendendo? Ela não ter obra alguma para considerar o fruto resultado da sua própria capacidade. Foi isso que a fez ser escolhida. Deus escolheu uma virgem, pessoa sem obra, para que ela não se gloriasse. Maria sabia que não era capaz, por isso perguntou como isso será possível. Mas tem um outro segredo aqui. O anjo só sai da presença de Maria quando ela concorda com as palavras de Deus a seu respeito. Por isso, frutificar é concordar com Deus. O anjo chega com uma saudação linda: alegre-se, agraciado, o Senhor é com você. Ou seja, o Senhor está à disposição para que você permaneça nele. Mas o anjo só a deixa quando ela percebe também que as palavras dele agora permaneciam nela. Espero que você esteja me entendendo. Maria, ela tem todo um diálogo, ela fala da sua incapacidade, ela coloca nas mãos de Deus, ela está confiando única e exclusivamente em Deus, e Deus está falando, para Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. E de repente o anjo fala que como essas coisas acontecerão, e Maria fala: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Assim como Deus está comigo, agora eu estou com Deus e eu permito que a palavra de Deus esteja em mim. Se as minhas palavras permanecerem em vós, qualquer coisa que pedirem acontecerá, será concedido pelo Pai. Olha que lição maravilhosa nós estamos encontrando nesse texto. Frutificar é simplesmente concordar com Deus. No começo, quando o anjo dá uma saudação maravilhosa daquela, falando: ei, você é agraciado, você é favorecido. Verdade sobre Maria, que ela não reconhecia em si mesma. Verdade sobre Maria, que ela não percebia nela mesma. Ele traz uma saudação dizendo: ei, você é favorecido, o Senhor está com você. E Maria fica perturbada, pois não entende aquela saudação, pois as circunstâncias, o lugar onde ela se encontra, as coisas que ela estava vendo, não mostravam para ela que ela era favorecida da forma como o anjo a estava chamando. Existem muitas verdades, muitas palavras, existe uma verdade e muitas palavras de Deus a nosso respeito, direcionadas a nós. Mas muitas vezes nós olhamos para essas palavras, nós olhamos para a saudação de Deus a nosso favor, Ele está falando: você é agraciado, e nós não vemos como, e ficamos perturbados com essas palavras, nós não entendemos o que Deus está querendo falar, nós não reconhecemos a verdade dEle sobre nós. Nós estamos perdidos, achando que aquilo que Deus fala a nosso respeito não pode ser verdade. Por exemplo, eu posso trazer uma palavra para você aqui agora e dizer: você é santo, você é justo, você é reto, você é perfeito. Você é tudo aquilo que Deus sonhou um dia. Você é tudo aquilo que Deus planejou. Você é tudo aquilo que Deus estabeleceu para que você fosse. Através da obra de Jesus Cristo, Ele fez você perfeito. Mas quando eu falo essas palavras para você, no seu coração existe uma perturbação e você pensa: será? Como pode ser isso? Eu não tenho capacidade, eu não sou a pessoa certa, eu não posso ser tudo isso que Deus fala a meu respeito. Isso traz para nós uma perturbação na nossa mente, mas o que eu quero ensinar a você é: se Deus falou, isso é verdade. Assim é. Não importa como você olhe para você, não importa o que você pense a seu respeito, o que Deus falou é a verdade a nosso respeito. Assim é.
Não existe outro pensamento, existe única e exclusivamente o pensamento de Deus a seu respeito, as palavras de Deus a seu respeito. Eu quero encorajar você. Você pode estar na sua casa se perguntando como você irá fazer para o seu negócio não fechar, como você irá fazer para o seu casamento durar, como você irá fazer para que seus filhos voltem para o Senhor. Deixa eu te dizer, você frutifica quando começa a concordar com Deus. A saudação do anjo para Maria era: alegre-se agraciada, o Senhor é com você. Maria achou isso estranho, mas essa é a verdade sobre ela. Olhando as circunstâncias, você jamais concordará com Deus, mas ao olhar, escutar a sua palavra a seu respeito, você poderá pensar como Ele. Quando você olhar para as palavras de Deus a seu respeito, quando você olhar para a verdade de Deus a seu respeito, assim você poderá concordar com Ele. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que estão ao seu redor, faça como Abraão, olhe para essas coisas do ponto de vista celestial e seja fortalecido na fé, passe a concordar com Deus, dê glória a Deus. Frutificar é concordar com Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 42, a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, e Isabel, ao ouvir a saudação, disse, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ou bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Bendito no grego é eulogeu. Eu é igual a ser afortunado, ser favorecido, ser valorizado. Logeu vem de logos, palavra. Ou seja, bendito é ser afortunado pela palavra. É ter a palavra que frutifica em você. É ter a palavra que traz frutos em você. Frutos são os benefícios da palavra de Deus em nós. Frutos são os benefícios da palavra de Deus em nós. Nós fomos agraciados por Deus pela obra de Jesus Cristo. Quando nós paramos de confiar em nós mesmos e colocamos a nossa confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus, nós somos capazes de aceitar as suas palavras em nossas vidas. E o que nos faz dar frutos é a palavra dele em nós. Nós somos capazes agora de sermos chamados benditos, somos capazes agora de sermos chamados aqueles que dão frutos pela obra única, perfeita, exclusiva de Jesus Cristo. Nós fomos agraciados, você é agraciado pela obra de Jesus Cristo. E Ele está dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras em você, ou seja, se você abandonar a sua capacidade de confiar única e exclusivamente em mim, concordar com as minhas palavras a seu respeito, tudo aquilo que a minha palavra é capaz de fazer, ela fará na sua vida. Tudo aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer, ela fará na sua vida, pois nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus, e nós sabemos que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Não importa o que seja, não importa pelo que você está passando, não importa qual é a circunstância que está afetando os seus pensamentos hoje. De uma coisa eu sei, Ele é a verdade, e Ele está dizendo que nada é impossível para Ele, e todos os frutos são possíveis através da palavra dEle na sua vida. Na sua vida. Por isso, os benefícios da palavra se manifestam em você. É tempo de frutificar, é tempo de você ser chamado bendito, é tempo de você ser chamado agraciado, é tempo de confiarmos única e exclusivamente na graça de Deus, nos posicionarmos em Cristo Jesus e reinarmos em vida. É tempo. Romanos 5,17 diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Você é agraciado, imensamente provido pela graça, e a dádiva da justiça. Você já não é mais chamado o que era, mas agora você é chamado filho de Deus. Você está posicionado em Jesus Cristo. A esses é dado o direito de reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Toda a nossa capacidade vem única e exclusivamente dEle. Ele é o único que pode nos fazer frutificar. Ele é o único que coloca em nós a sua palavra. E a sua palavra gera frutos. Frutos que nós jamais imaginaríamos. Frutos que nós jamais poderíamos executar na nossa própria força. Frutos que fazem com que a glória seja dada única e exclusivamente àquele que fez tudo. Única e exclusivamente aquele que fez tudo. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus quando você abandona a sua capacidade e você concorda com a verdade dele a seu respeito. Frutificar é permitir que única e exclusivamente a obra de Cristo te conduza a todos os resultados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom